Bom dia, bem-vindo ao Palavras de Encorajamento. Este quadro é para te impulsionar e incentivar a viver de forma plena a Palavra de Deus. Cada texto que vamos meditar aqui será transformador para a tua vida. E hoje a gente vai falar sobre um dos textos mais impactantes, eu diria assim, da Bíblia. A gente vai ler 3 textos para falar sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre a glória do Senhor. E vamos começar a ler o primeiro texto, que fica em João, no capítulo 1 e o versículo 18, que fala assim: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Agora, a gente vai ler Êxodo, capítulo 33, o 17 e ao 23. Mas antes vamos ler o 2 Crônicas. 2 Crônicas 7, o versículo 1 e 2. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Agora sim, vamos ler Êxodo 33. E a gente vai ler do 17 até o 23. Esse é um dos textos que eu disse que é um dos mais impactantes. É quando Moisés ele pede a Deus que mostre a sua glória. Ele fala assim: O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim. E eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. A gente pode pensar aqui que Deus estava assustando Moisés. E, na verdade, quando a gente pede a revelação do Espírito Santo e ele vai direcionando a nossa leitura, ele vai nos mostrando que não é bem assim. Deus, ele é Deus Todo-Poderoso, cheio de glória. Deus estava mostrando, dizendo a Moisés, ele não poderia suportar a glória, o peso da glória de Deus, a sua santidade. A gente sabe que nesse momento, após a queda do homem, o pecado havia entrado no mundo e por conta disso houve essa separação entre Deus e o homem. Então Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu quero muito me revelar a você. Não é que eu não queira, mas você não vai suportar por conta dessa quebra, dessa ruptura que houve entre nós. É por conta disso que o plano de Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos reconciliar com Ele, para recuperar o que havia se perdido, que era essa intimidade. Então, quando Deus estava mostrando a Moisés o que poderia acontecer, mas ele fala assim: você alcançou favor diante de mim. Ele falou: me conhece. Eu acho lindo isso aqui, quando ele fala, Deus fala
Eu farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu conheço pelo nome. Imagine uma pessoa muito importante. Imagine aí uma pessoa que você acha assim, muito importante mesmo. Tipo aquela top que você diz assim, meu, essa aqui eu ficaria... Oh, se ela falasse pra mim, você alcançou favor de mim, eu vou te ceder um tempo na minha agenda para conversar com você. Como você ficaria? E iria reagir diante dessa situação? Eu fico pensando, imagina Deus, o Criador de todas as coisas, Ele querendo se revelar a nós, seres humanos, sabe, falhos, e dizer assim, você alcançou favor diante de mim, você alcançou o pedido, né? Eu estou atendendo o seu pedido. Por favor, é isso. Eu estou atendendo o seu pedido. Essa graça, sabe? Então, você fica de uma forma impactada com tudo isso. Eu leio esse texto, eu fico meu Deus do céu, dá-me mais graça para estar e querer te buscar continuamente até o fim. E esse texto nos faz lembrar que como é bom estar na presença de Deus, que sempre há mais. A glória do Senhor é uma coisa misteriosa, é uma coisa profunda. E só é para aqueles que querem intimidade com Ele. É para aqueles que o buscam com o coração sincero e disposto a querer isso. Porque Deus, Ele não é qualquer pessoa. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Ter esse momento com Ele é um privilégio. Então esse texto nos revela que Deus quer ser amigo da gente. Ele quer ter essa amizade conosco. Mas nós precisamos buscá-lo diariamente, continuamente, sem desistir. E cultivar esse desejo no nosso coração é o primeiro passo. Quando a gente decide querer conhecê-lo. Eu quero ter ele como amigo para sempre. E espero que você também deseje conhecê-lo. E através dessa intimidade você vai conhecendo o seu caráter, conhecendo quem ele é de verdade, que você pode confiar nele, que você pode contar tudo para ele, que você também pode ouvir o que está no coração dele, porque ele também compartilha conosco os seus segredos, o seu desejo, e isso é incrível. Então, a glória do Senhor é para aqueles que querem revelação. Se você é uma pessoa que gosta de segredo, que gosta de saber das coisas, que você vai gostar de ter esse relacionamento com Deus. Porque Deus é um Deus onisciente, Ele conhece tudo, o início até o fim, Ele sabe tudo. E por conhecer o futuro, só Ele que pode revelar a nós o futuro. Então é nesse lugar de intimidade é que vamos saber e conhecer sobre o futuro, sobre o passo a passo que precisamos dar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, seja onde for que você precise de conselho, de direção, é nesse lugar da presença que você vai alcançar. Então esse lugar de encontro que a gente lê aqui foi um encontro. Não vai sair da mesma forma, do mesmo jeito. Quando a gente tem um encontro com Deus, com quem Ele é, que é a sua glória, é conhecer cada vez mais a sua presença, quem Ele é, a sua natureza. Então, cada vez que a gente vai tendo encontro com Deus, a gente vai tendo uma revelação de quem Ele é. E muitas mentiras, muitas
muitos pensamentos que a gente tem, né, errado, né, sobre Deus, sobre a vida, sobre qualquer outra coisa, vai se desfazendo na presença. Porque a gente vai estar cada vez mais de frente e exposto à verdade, porque Deus é a verdade. Ele é a verdade absoluta. Nele não há mentira, só verdade. E o que Ele deseja para nós é o melhor. Na sua presença, a gente é transformado e mudado. Não tem como a gente decidir conhecer a Deus e ficar do mesmo jeito. Não. Pode ser que a gente vai ser surpreendido, por conta que não vai ser do jeito que a gente pensou, nunca vai ser, mas sempre vai ser o melhor, porque Deus, Ele sabe o melhor para nós. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Os seus caminhos, os pensamentos são muito maiores do que os nossos e é melhor para nós. É nesse lugar que vai ser gerado o quê? Essa confiança de amigos, de filho e pai, de servo e senhor, porque Ele também é Senhor da nossa vida. Então, esse relacionamento cada vez mais vai ficando mais forte, mais firme, vai ficar inabalável. Jó, ele conheceu a Deus através do processo de perda e sofrimento. A situação que ele passou na vida dele foi quando ele mais conheceu a Deus. E a gente pode pensar, nossa, mas Deus é bom. E a gente pode entrar nesse questionamento. A gente só não pode duvidar do caráter de Deus. Independente do que a gente possa passar nesse mundo, não deve afetar o nosso olhar para Deus. Nesse meio, quando Jó perdeu, foi o momento que mais ele conheceu a Deus. Foi quando ele viu como Deus é muitíssimo, muito bondoso. Quando, nesse momento que ele perdeu, que ele mais sofreu, ao perder sua família, sua casa, seus bens, você deve conhecer. Mas se você não conhece a história de Jó, ele passou por uma fase muito difícil na sua vida. Ele adoeceu, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Ele passou por um momento muito difícil, onde ele foi um processo para amadurecer, para também fazer com que ele conhecesse a Deus. Muitas coisas a gente não vai entender, mas uma coisa é certa. Sempre a gente irá conhecer e ver a característica, a natureza de Deus. E aqui Jó viu que Deus, Ele é muitíssimo bondoso. Ele é extremamente bondoso. Quando no último capítulo Jó já fala para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E quando ele diz também: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ele teve uma experiência ali com Deus. Ele teve contato com a bondade de Deus, com quem Deus é. É nesses momentos, né, de intimidade, que é só a intimidade que vai fazer com que a gente conheça a Deus. É só a intimidade que vai nos levar a conhecer quem verdadeiramente Deus é. E aí por isso que ele fala: agora eu te conheço não só de ouvir, mas os meus olhos te veem. É a experiência aqui. Deus, eu ouvia falar que o Senhor é bom. Como a gente muitas vezes a gente fala, repete muitas vezes: o Senhor é bom. Mas quando a gente passa por uma experiência que a gente vê e prova que o Senhor é realmente bom, é quando a gente tem a certeza, que a gente fala com todo o nosso coração, com toda a nossa alma: o Senhor é bom.
E é isso que o Senhor quer de nós. A sua palavra diz: provem e vejam que o Senhor é bom. O Senhor mesmo manda: provem e vejam que eu sou bom. Então, é a intimidade com Deus, é esse lugar que vai fazer com que a gente conheça quem realmente Ele é. A intimidade faz com que a gente deseje habitar, viver na presença de Deus. Um exemplo que a gente vê muito na Bíblia, de Enoque. Em Gênesis a gente vê Enoque andou com Deus. E é uma história curta, tem pouca coisa sobre ele, mas o que tem sobre ele é algo que fez com que ele fosse para a galeria dos heróis da fé. Enoque andou com Deus e alcançou essa graça de andar até o fim, até ele ir cada vez mais perto, né? Ele foi cada vez mais perto de Deus, cada vez mais cultivando esse relacionamento com Deus. Então, andar com Deus é conhecê-lo diariamente, é deixar Ele fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Não é um Deus só de uma vez por semana, um Deus só uma vez na igreja, seja onde for, mas é um Deus que nos acompanha em todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer situação, Ele vai estar conosco. Quando a gente convida a sua presença, que o Espírito Santo que está em nós habitando, Ele vai nos acompanhando. Ele é a promessa, o Espírito Santo é a promessa divina que Jesus prometeu de nos acompanhar, de nos guiar, de nos direcionar. Então é Ele que revela mais da glória de Deus para a nossa vida. Então Deus só vai se revelar à medida que você o buscar. Deus não vai se revelar para aqueles que não querem, mas para aqueles que querem, aqueles que desejam ter esse encontro, de viver dessa forma. Tiago 4,8 fala: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E o secreto é sobre isso. Cultivar esse relacionamento no secreto é um aprendizado contínuo, é um crescimento contínuo e é se aprofundar todos os dias, diariamente, até o fim dos nossos dias. E é isso que eu oro e peço que venhamos a ter esse coração sempre com o desejo de buscar a Deus até o fim dos nossos dias. Que a gente possa confiar em Deus todos os dias da nossa vida. Que a nossa vida sem Ele não tem sentido, não faz sentido. Ela é vazia. Só com um relacionamento profundo e sincero é que vai nos trazer a maior bênção para a nossa vida. E é isso que eu oro e peço que vocês possam ter esse coração. Obrigada por acompanhar o Palavra de Encorajamento. Envie este vídeo para aquela pessoa que você lembrou e envie essa mensagem para abençoar a vida dessa pessoa. Não esquece de meditar nesse texto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem mais para falar com você. Você possa se aprofundar nesse texto e receber revelações preciosas sobre a Palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.